Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma demonstração do forno combinado Croydon. Essa maravilha de tecnologia. É fundamental a gente entender que esse é um equipamento hipermoderno e essencial para uma cozinha que precise realmente de vigor. O grande barato que ele tem é a interface entre usuário e equipamento. Ele tem um painel de controle que é a coisa mais simples do mundo que a gente vai ver agora como é que funciona. A primeira coisa a fazer é ligar o forno. Então nesse seletor de cima, primeiro seletor, você virando para a direita, você liga e ele dá todos os sinais sonoros de que combina, pronto e apto para funcionar. Nesse botão seletor, a gente tem os 3 estágios de cozimento possíveis nesse forno combinado. O primeiro estágio é calor seco. O segundo é o forno combinado mesmo, onde você tem a mistura do calor seco com a vaporização. E você tem aí 3 opções de vaporização: a leve, a média e a alta. E por último, você tem só vapor. Eu tenho aqui no botão seletor uma função que eu posso selecionar, que é o cool down, ou seja, ela baixa rapidamente a temperatura para onde eu quero, no caso 100 graus. É a sequência do botão. A última função que a gente tem aqui nesse botão seletor é a função limpeza, que a gente vai mostrar para vocês no final do processo hoje, quando a gente tiver acabado de cozinhar tudo que a gente tem que fazer. O segundo botão seletor que a gente vai fazer agora é a seleção da temperatura. É o segundo de cima para baixo, você vai virar aqui e vai botar, eu estou querendo 180 graus. Vamos ver o que ele vai me dar, ali é 185, 180. Bom, ele vai me mostrar agora a temperatura que está atualmente no forno e ele vai subindo gradativamente. Vamos conversar sobre o terceiro botão de seleção. É o seletor de tempo. Eu tenho aqui, são 6 trilhos. Quando você adquire o seu forno Croydon, você tem a opção de pedir ele com seleção de tempo por trilho ou um tempo único para você botar do jeito que você quer. Então, quando você pedir o seu forno Croydon, você tem que fazer essa opção. A última função que falta mostrar aqui é o sensor de núcleo. Essa peça é como se fosse uma injeção. Eu vou injetar ela no núcleo da carne, um rosbife, por exemplo, para ele me dar qual é a temperatura que está no centro da carne que eu estou fazendo, que eu estou assando. Então, eu estou fazendo agora o pré-aquecimento do forno. Eu marquei a temperatura de 180 graus que eu quero que ele chegue e liguei o botão do tempo da esteira 1 em 15 minutos, que é para me dar o tempo suficiente para ele estabilizar na temperatura que eu quero e eu poder iniciar o preparo dos diversos alimentos. Gente, esse aqui é o botão da temporização. Quando eu mexo nele, ele me dá a opção com tracinho 06, 05, 04, 03, 02, é o trilho a qual eu estou me referindo naquela quantidade de tempo. Então agora eu vou mexer, no trilho 01 faltam ainda 4 minutos daquele primeiro marcação que eu fiz para a estabilização da temperatura de 180 graus. Vamos marcar então agora no trilho 02. Eu marquei antes, no trilho 02, 15 minutos, ainda tem 13 minutos. Virando mais um pouquinho, eu chego ao trilho 03. E aí eu vou marcar agora 20 minutos no trilho 03. Gente, aqui ele vai estar sempre me mostrando o menor tempo que falta para finalizar. Então aqui ele está me mostrando que faltam 3 minutos para qual trilho, vamos ver o que ele vai? Traço 01. Então está faltando 3 minutos para o trilho 01, agora já está em 2 minutos e vamos ver como é que é quando ele termina com esse tempo. O que ele nos mostra, o que ele nos avisa que o tempo terminou. É bem interessante. Falta só um minutinho.
finalizou, trilho 01. Pronto, parou de apitar. E agora ele vai mostrar trilho 02, 9 minutos. É o próximo menor tempo que tem para acontecer. Vamos supor que você está satisfeito. Você marcou mais tempo do que era realmente, efetivamente necessário. Então você já está satisfeito. Você pode zerar a programação. Então eu aqui tenho que no trilho 3 eu ainda tenho 15 minutos, foi aquele que eu marquei 20 minutos. O que eu vou fazer? Vou virar aqui até chegar no trilho 3. Ele vai mostrar 15 e eu vou começar a voltar esse tempo. Acabei de zerar a minha programação. Como vocês podem ver, quando eu zerei o tempo do meu último trilho que estava marcado, não tem mais nada programado, ele simplesmente zerou tudo e desligou o forno. A última função que falta a gente mostrar aqui no painel é o Dry System. É um sistema que puxa todo o vapor, toda a umidade que tiver dentro da câmara de cozimento para a gente fazer as preparações a seco. É esse botãozinho aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção naquela chaminézinha que está ali em cima. Assim que eu apertar o botão, ela começa a levantar e começa a puxar toda a umidade que tiver dentro da câmara de cozimento.